assunto dessa palestra, né, é sobre igrejas que plantam escolas, sobre a educação como uma expansão do reino de Deus. E nós já falamos aqui sobre essa crise que nós vivemos, que é uma crise cultural, uma crise moral, uma crise literária. Nós já sabemos, né, e vivenciamos a desestruturação da família. Isso tem atingido a igreja local. Não há diferença praticamente no número de divórcios entre cristãos e pagãos. Nós sabemos que o nosso sistema educacional é falho. As crianças estão sendo formadas como analfabetos funcionais, praticamente. Elas não sabem ler, não sabem escrever corretamente. Elas têm muita dificuldade de interpretar qualquer texto, seja ele simples ou um pouquinho mais complexo. Eles trabalham para a formação de crianças e adolescentes que sejam capazes de passar numa prova. E aí eu fico surpreso porque eu trabalhei com um amigo meu, ele já tem 50 anos, e ele estava dando aula de matemática na escola onde eu trabalhei. Na época ele estava desempregado, eu indiquei, ele foi contratado, cristão, sério. Ele teve uma educação muito diferente dessa educação que é proposta nas escolas hoje em dia. E aí, numa conversa assim, corriqueira, ele falou assim: eu vou prestar o vestibular esse ano, porque eu estou com o plano de fazer o bacharel ali para me tornar contador. Ele já era formado em matemática, trabalhou em altos cargos em banco, e depois eu vou fazer um mestrado, porque eu quero fazer isso, aquilo. E ele falando assim de uma forma bem descontraída, eu falei: puxa, mas assim, você vai prestar e é tão fácil assim? Ele no nível que está, qualquer um passa. Qualquer um não. Esses alunos que estão sendo formados nessas escolas de elite não passam. Adivinha só, ele simplesmente foi lá na USP, no dia da prova, prestou e passou. Bem qualificado. Como se fosse absolutamente nada. Então há uma discrepância. Nós sabemos que a educação que está sendo proposta hoje é muito falha. E só prepara para isso. E outra coisa, nós já vimos também que essa educação ela é voltada para o eu. Ela quer a criança feliz. Ela quer formar pessoas que estejam simplesmente felizes. Eu costumava falar lá na escola que lugar de gente feliz é no Pão de Açúcar, né? Olha, aqui na escola seu filho vai ser frustrado, mas a gente quer que ele seja alegre, feliz no ambiente, né? Participando e aprendendo. Mas se é só felicidade, pela felicidade, a educação não vai propor isso, não vai chegar a esse fim. Então nós sabemos que esse ensino estatal, esse ensino que é oferecido nas escolas públicas principalmente, e também nas particulares, porque isso aqui é uma lei no Brasil, ele é tido como ensino laico, mas ele não é. Ele é um ensino laicista, que ele tenta forçar algo que não é. Na verdade, ele é um ensino anticristão, e ele vai contra todos os aspectos cristãos que nós realmente estamos promovendo. E, de novo, eu falo isso com conhecimento de causa. A nossa escola em São Bernardo do Campo, quando ela foi aberta, ela precisa de uma autorização. Eles enviam do Estado 3 supervisores para fazer a vistoria da escola. A primeira coisa que uma dessas supervisoras nos disse no dia da vistoria foi o seguinte: por que vocês estão abrindo uma escola cristã? Como se eu precisasse responder essa pergunta. Porque eu quero, né? É uma escola particular? Porque eu quero. Aí ela simplesmente virou e disse: eu não gosto de escola cristã. Então, o que você responde uma supervisora que vai dar a canetada na abertura da sua escola? Ela: vamos continuar, né? A senhora quer um café? Mas só quero que vocês percebam que aquilo que eles falam não necessariamente é verdade. Eles não estão querendo que escolas que sejam cristãs sejam abertas. E por cristãs, eles não entendem a mesma coisa que nós entendemos. Tá bom? Eles entendem algo completamente diferente.
Então a pergunta é: qual que deveria ser a nossa resposta quanto a tudo isso? E do ponto de vista de responsabilidade como pais, eu creio que a resposta já foi dada. É você ou promover um ensino domiciliar, ou você colocar os seus filhos numa escola cristã. Ou trabalhar para que isso seja uma realidade no seu ambiente. Mas e a igreja? Como que a igreja se encaixa em tudo isso? Ou será que a igreja deveria se encaixar ou se envolver com alguma dessas coisas? Essa que é a pergunta que realmente nos importa, porque eu estou partindo do princípio que todos aqui somos membros de uma igreja local e cristãos, irmãos em Cristo. E a minha tese nessa palestra é de que a educação ela não deve ser entendida como algo concorrente à igreja, mas ela deve ser entendida e ao mesmo tempo compreendida como algo não desconectado da igreja, mas inerente à igreja. De que a educação ela deve servir como um verdadeiro meio de extensão e proliferação do reino de Deus. Então o papel da igreja é um papel importantíssimo. A palavra de Deus ela é clara quanto ao papel de todo cristão. Se você se lembrar de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Brincadeira. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A ordem é clara. Nós devemos fazer discípulos. Agora, a pergunta é: como que nós podemos formar discípulos de Cristo, educando os nossos filhos diariamente debaixo dos ensinos dos nossos inimigos? Não é muito difícil a gente fazer isso? Por isso que nós não deveríamos nos surpreender quando depois de anos e mais anos de escolarização secular, os nossos filhos vão estar formados e vão estar imersos e fluentes na doutrina e no vocabulário pagão. E aí, quando o seu filho voltar para casa, você não deve indagar: o que aconteceu com o meu filho? Por que ele está com esse tipo de pensamento? Eu não ensinei isso em casa para ele. Não precisa, né? Ele aprendeu na escola. Afinal de contas, quanto tempo intencional você passa com seu filho em casa? Sejamos sinceros. Quanto tempo você passa em conversas de verdade com seus filhos? Olha, eu vi pesquisas que dizem que não passa de 2 minutos. Falando sério, 2 minutos. Você fala: não, eu falo mais do que 2 minutos com os meus filhos em casa. 5 minutos. Porque o restante você está dando ordem. Para de fazer isso, para de brigar, para de chorar, para de mexer as paciências. Briga com ele porque você faz isso, faz aquilo, mas não tem uma conversa intencional, um relacionamento verdadeiro. Enquanto seu filho está lá ouvindo aquelas doutrinas e outras coisas por 4, 5 horas no mínimo nas escolas, e talvez por 8 ou 9 horas, como eu ouvi semana passada de outra supervisora de ensino, dizendo que ela atende uma das escolas e que a criança fica 9 horas na escola. 9 horas. Quantas horas você trabalha por dia na sua empresa? CLT diz o quê? 8, né? A criança fica 9 horas na escola. A educação cristã, em consonância ao trabalho das igrejas, ela vai ajudar a suplantar o desenvolvimento do reino de Deus, criando aqui formadores de cultura e não agentes passivos. Por isso que nós precisamos fazer é entender o que Paulo queria ensinar lá em Efésios 6,4. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é importante nós voltarmos para esse texto para nós termos uma compreensão exata do que ele está dizendo. Lá diz assim: vocês pais
não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A educação não é simplesmente um meio de transferência de dados, ok? Não é redutível a técnicas que são certificáveis pelo Estado. A educação, quando ela tem sucesso, é o resultado de uma pessoa, de uma criança se tornando igual ao seu mestre. Então, o que nós estamos propondo é algo muito mais abrangente. Então veja que interessante, a ordem que Paulo dá aqui em Efésios 6,4, de não provocar os filhos a ira, mas de criar-os na disciplina e na admoestação do Senhor, o pastor João já disse, é uma ordem dada a quem? Aos pais. Pais aqui é o plural de pai. Então, esse chamado, de uma forma mais específica, é um chamado aos homens para que assumam a sua responsabilidade de sacerdotes dos seus lares. Veja que quem geralmente se aplica e se envolve com a educação dos filhos é quem? A mãe. E o pai não sabe de nada. Eu já pago mensalidade. Não é? Então ela que cuida. Ela que vai saber o que vai acontecer. Não deve ser assim. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Claro, a sua esposa é sua ajudadora, auxiliadora. E esse é um processo que deve ocorrer com uma dinâmica dentro do lar. Essa responsabilidade não pode fugir do nosso controle. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Agora, o que é interessante é que quando Paulo escreve essas palavras, ele estava debaixo do governo romano, que por sua vez havia sido dominado, ou na verdade havia dominado os gregos. E quando os gregos compilam essa ideia de disciplina, na verdade a palavra original era a palavra paideia. Passei ali no apartamento do Emerson, no escritório dele, né, e ele me perguntou, você tem esse livro aqui? Era o livro Paideia, um calhamaço desse tamanho aqui assim. Uma leitura cansativa que só. Esse livro só vai explicar o que é o significado de paideia. Douglas Wilson ele menciona que ele tem uma coleção de livros que é mais ou menos o tamanho da Barça. Você lembra da Barça? Né? Que explica o que é o conceito de paideia. Só para vocês terem uma outra palavra em paralelo ali, para vocês conseguirem identificar o que eu quero dizer, é como se nós estivéssemos falando sobre a palavra democracia. O que é democracia? Imagine você tentando explicar o que é democracia nos dias de hoje, porque é um termo muito complexo. Então, é um termo que tem um valor assim altíssimo. E paideia é a mesma coisa. Quando eles falam de paideia, os gregos estão falando sobre a preparação de um cidadão para se tornar aquilo que a gente falou, virtuoso, que busca a excelência, para que possa assumir um papel de destaque ativo na sua cultura e formar aquela cultura. Então, quando nós pensamos assim, eu quero formar um cidadão grego, eu não quero formar um qualquer. Sabe aquela ilustração que vocês já ouviram milhões de vezes pelos pastores, quando Alexandre o Grande vai chamar, né, o pessoal para a guerra, aí ele se encontra com o jovem, e ele pergunta o nome do jovem, que parece que está com medo, e aí o jovem fala, Alexandre. Aí ele fala, o quê? Qual que é o seu nome? Aí o cara fala, Alexandre, com medo. E aí ele repreende o jovem e fala, se o seu nome é Alexandre, então você precisa virar homem, em outras palavras. Porque quem é um Alexandre não vai agir dessa forma. É o que eles queriam. Era formar um cidadão completo. Então, um cidadão completo é alguém que vai formar uma outra cultura e vai continuar formando as próximas gerações para que elas não se percam. Agora, o que é interessante é que os romanos dominaram os gregos, mantiveram essa ideia
E Paulo está debaixo do governo romano e diz que os pais devem criar os filhos na paideia do Senhor. Ou seja, eles deveriam usar essa mesma lógica, essa mesma ideia de enculturação na formação dos seus filhos. Percebe? Paulo não escolhe, ou ele não usa essa palavra de forma despretensiosa. Ele poderia ter usado qualquer outra palavra, mas ele usa a palavra específica paideia. E para você formar uma cultura, ou para você enculturar, aliás, os seus filhos, você, na verdade, precisa formar uma cultura. Então, esse trabalho de formação de cultura, ele se dá de determinada forma. Qual forma? Bom, no dia a dia, na cozinha da sua casa, nas refeições, na sua sala de estar, servindo a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, na igreja de Deus. E foi o que a igreja entendeu e começou a formar os seus filhos nessa cultura. Agora, sejamos sinceros aqui, verdadeiros. Quem que geralmente tem moldado os nossos filhos? Será que somos nós, a igreja, os irmãos, ou o mundo? Ou a mídia? Ou o TikTok? Não tenho TikTok no meu celular, mas o coleguinha do seu filho tem. Eu não tenho TV na minha casa, mas tem TV em tudo que é lugar. Em tudo que é restaurante. Em todo lugar que você for. A cultura do reino, ela é ensinada e ela está sendo propagada na igreja. E aí quando eu falo de igreja, pelas famílias. Porque nós não podemos desvincular a ideia de igreja, né? Ou nós devemos, aliás, do local. Porque nós pensamos em igreja como essa daqui é uma igreja presbiteriana. Gente, a igreja somos nós. Né? E nós então atribuímos a responsabilidade de fazer ou deixar de fazer àquele ambiente. Isso serve também para o culto, como se o culto só fosse possível naquele local. Olha, o local físico, ele não é necessário para que haja uma adoração legítima. Os nossos irmãos antepassados cultuavam a Deus em catacumbas, em cemitérios, em cavernas. Esses locais eram as igrejas que nós tínhamos. Então a pergunta é: quem que tem enculturado os nossos filhos? A cultura secular, a mídia, que outra coisa? O mundo ou a igreja de Deus? E não é incoerente nós pensarmos que seja algo totalmente normal nós ensinarmos algo de domingo em nossas igrejas, visando a salvação e a formação dos nossos filhos, mas depois de segunda a sexta eu vou mandar meu filho para que ele seja totalmente preparado para aquilo que ele deveria enfrentar. Nós apresentamos o Evangelho para os nossos filhos com a esperança de que eles sejam salvos, que eles mudem. Mas o mundo também está oferecendo um outro Evangelion, que no final das contas não necessariamente são boas novas, mas são más notícias. Nós devemos nos lembrar do seguinte: a cultura em que os nossos filhos estão inseridos, ela vai discipular muito mais do que um sermão pregado no domingo. Se você é pastor, ou se você é seminarista, ou pensa em ser, ou é um pregador, você já lidou com isso. Você acha que toda a mensagem que você prega vai ser a mensagem. Vai ser a mensagem lembrada eternamente, enquanto as pessoas que estão te ouvindo estão dormindo. Olha, não caia nesse erro. Nós ensinamos domingo após domingo, e o Espírito Santo fala por meio
da mensagem que é pregada, mas não imagine que a sua mensagem pregada vai transformar a vida de centenas de crianças ao longo daquela semana, porque ela vai durar 30, 40 minutos, enquanto ela vai ser bombardeada por 4, 5 horas, só na escola, sem falar fora da escola, por tantas outras coisas. Agora, a pergunta que surge é como que a igreja pode ajudar? E seria o papel da igreja ajudar, além de, obviamente, aquilo que ela já faz com a pregação, o ensino dominical. Eu entendo que a igreja tem as suas responsabilidades e que a igreja ela deve agir como igreja. E que uma igreja não deve buscar se tornar como uma empresa. E uma empresa não deve buscar se tornar uma igreja. Isso acontece também em vários círculos que nós estamos envolvidos. Porém, a igreja ela precisa entender que as escolas cristãs nada mais são do que braços educacionais de discipulado. Por isso os puritanos, eles abriam as suas igrejas, plantavam as suas igrejas, e na medida do possível, abriam uma escola cristã, para que você pudesse ensinar os seus filhos. Eu não coloquei aqui nas minhas notas, mas me lembro de algo que aconteceu lá com a abertura de Harvard. Em 1830, eles chegaram ali em Massachusetts e fundaram aquele vilarejo. Em 1836, Harvard foi fundada. E aí, olha que interessante. Sabe quais disciplinas eram ensinadas ali em Harvard? Não era advocacia, não era engenharia, não era absolutamente nada do que você está imaginando. Apenas teologia. Filosofia que culminava em teologia. Porque se você pensa e ama as coisas corretas, todo o resto vai funcionar. Outro exemplo. Quando eles chegaram ali, nesse vilarejo, eles instituíram uma lei que tinha um nome bem interessante. Era um ato contra o velho enganador Satanás. Esse é o nome da lei. E essa lei dizia que qualquer vilarejo que tinha 50 famílias ou mais, eles deveriam instituir um pai responsável pela alfabetização dessas crianças. E essas crianças obrigatoriamente deveriam participar desse ensino para que elas fossem capazes de ler a Bíblia. Essa era a lei. Então, quando você começa a observar isso, você percebe que havia uma ação da igreja, uma compreensão da necessidade dos cristãos de serem instruídos nos caminhos do Senhor. E aí eu trago um outro exemplo agora mais atual. Eu mandei uma mensagem, um e-mail para o pastor Douglas Wilson há alguns anos. E aí o co-pastor dele me respondeu. E a minha pergunta é: pastor, o que vocês fazem aí na escola dominical da sua igreja? E aí ele me chocou com a resposta. Ele falou assim: nós não temos escola dominical na nossa igreja. Como assim? Aí ele continuou na linha de baixo. O negócio é o seguinte: nós temos uma escola cristã. Os filhos da grande maioria dos nossos membros são alunos da nossa escola cristã. E na nossa escola cristã, você bem sabe, nós temos o ensino teológico diariamente, de segunda a sexta. De sábado, naturalmente, eles estão com as suas famílias. E no domingo eles estão participando do culto. Então eu não preciso complementar com mais uma escola dominical. Eles respiram EBD todos os dias da semana. O que eu estou sugerindo aqui, portanto, é que as igrejas elas devem abraçar e apoiar esses projetos educacionais. E há várias razões e motivos para que elas façam isso. Eu poderia dizer que há motivos teológicos. Por exemplo, a escola ela vai ajudar a afirmar e a ensinar aquilo que a igreja já ensina
semanalmente. As famílias vão ser fortalecidas na fé por meio desse processo. E as igrejas serão também fortalecidas pelas escolas por meio desse processo. Eu tenho lá na minha escola várias famílias que pertencem à nossa igreja e que vieram para a nossa igreja por conta da escola e vice-versa. Há motivos práticos também. Muitas vezes nós temos o prédio de uma igreja que é, na verdade, um verdadeiro elefante branco. Você tem uma igreja imensa, uma igreja assim completamente equipada, salas fantásticas. Você tem salas muito melhores do que várias escolas. E o que eles fazem durante a semana? Absolutamente nada. As igrejas ficam fechadas a semana inteira sem que aquele ambiente seja utilizado. Então você está dando um uso que vai ser benefício não só para a igreja, como para todos aqueles alunos que estudarão, mas também para aquela comunidade. Nós temos aqui motivos culturais. Nós estamos formando discípulos do reino, como nós mencionamos há pouco. Gente, uma escola plantada num bairro, ela muda o bairro onde a escola foi plantada. E vocês acham que isso é mentira ou balela? Não é. Ela cria e ela restaura uma cultura local. Ela muda o bairro, ela muda a cidade, porque as famílias começam a se mudar para perto daquela escola. Eu digo para vocês, a nossa escola está localizada em São Bernardo do Campo. Olha, se eu fizer um cálculo aqui, nós temos pelo menos, no nosso bairro ali, que dá para você ir a pé, umas 15 ou 20 famílias que estão morando ali no bairro. Dessas 15 ou 20, eu diria que pelo menos 18, 17, 18 ali, se mudaram para lá por conta da escola. Como que a igreja se mudando para o lado da escola não vai mudar o bairro onde a escola está localizada? Você tem uma mudança que não tem como ser parada. As famílias estão se chegando ao nosso bairro. Ela cria uma comunidade de fé mais forte. Os pais começam a ficar mais engajados. Os alunos estão mais envolvidos, têm uma visão comum. A minha casa fica a 30 segundos da escola, mais ou menos. Eu moro num apartamento. E aí, as mães dos alunos da sala, por exemplo, das minhas filhas, fazem clubes do livro. Então nós temos lá um clube do livro da sala do primeiro ano do ensino fundamental da manhã. E aí eu chego em casa lá, às vezes volto, do trabalho, volto, aí eu chego em casa, tem um monte de mãe lá, comendo e conversando e discutindo o livro. Aí eu falo, tá bom, é o clube do livro. Aí eu volto no dia seguinte, eu estou no clube do livro da minha filha de 5 anos. Aí às vezes tem um clube do livro de outra, né? E pode ceder a casa para a gente fazer lá? E a minha esposa participa desse, e a esposa do Maurício participa de 4 clubes do livro, que tem 6 filhos, então de 4 que estão na escola, ela vai nos 4. Isso vai formando uma cultura, uma afinidade, vai fortalecendo os vínculos que essas pessoas têm. Isso vai fortalecendo a igreja. Os alunos começam também a criar um relacionamento que faz com que aqueles que não conhecem a fé, queiram conhecer. Eu digo para vocês, nós tivemos um aluno que morava no bairro, a mãe era totalmente hippie, chegou lá, né? Ela e a avó da criança, e elas fizeram a visita, eu apresentei a escola, eu falei, o que elas estão fazendo aqui? Não é o perfil de escola que elas devem estar procurando. No final da visita, a avó me perguntou, e a questão de banheiros, como é que funciona? Eu falei, aqui o negócio é o seguinte, tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. Menino é menino, menina é menina. Aí a velhinha falou, matricula agora! Aí eu falei, oxi, eu nem imaginava que essa senhora era criando essas coisas. Aí a mãe matriculou.
E a mãe toda zen, não sei o quê, doido, né? O menino estava lá 6 meses e o menino falou assim para a mãe: mãe, vamos lá na igreja do pastor? Eu quero ser cristão também, que nem os meus colegas da escola. Recebi uma família que veio de São Paulo, somos de São Bernardo. E aí ele falou que precisava fazer a visita na escola, porque ele queria conhecer a escola, acompanhava a gente online. E aí ele foi, eu recebi ele no dia seguinte, apresentei. Em 2 minutos de conversa eu vi que ele não era cristão coisa nenhuma, ele era conservador. Mas ele não era cristão. Ele era um católico não praticante, conservador, mas não cristão. Fiz a apresentação da escola e falou: eu quero matricular minha filha, ela começa amanhã. Pô, semana que vem, acho que era numa quinta, depois na segunda. A menina começou. E aí a menina começa a levar para casa tudo que ela aprende na escola. E o pai começa a ficar chocado. Puxa, eles são mais sérios do que eu imaginava com essa questão de Bíblia e tal. Ele está gostando, está gostando. E aí a mãe é convidada para ir numa reunião de mulheres na igreja, porque várias mães vão. Adivinha só? A mãe foi salva. A menina foi salva, e foi incentivando a mãe quis ir na igreja, a mãe foi salva, o pai foi salvo. Eu os batizei no ano passado, no ano retrasado. Estou dando aqui alguns exemplos. A igreja, ela ajuda, a igreja e a escola ajudam a proteger os nossos filhos contra os diversos tipos de pecado, como, por exemplo, essas ideologias que estão aí, a erotização precoce, o relativismo moral. Ela vai nos ajudar a inculcar nos nossos filhos a verdade. Ela vai servir como campo missionário. Agora, olha como é que a dinâmica funciona. O nosso pensamento é: não, meu filho está lá na escola pública e ele é um missionário no meio dos loucos. É, claro, né? Agora, pensa no contrário. Você tem uma escola repleta de cristãos e aí vem uma criança que não é cristã. Agora, ela vai ser, sobrecarregada ali com a verdade, vai se deparar com a verdade constantemente. Alguma mudança ocorre. E a gente vê isso acontecendo. Bom, mas como que essa parceria poderia existir? De uma forma prática mesmo. Existem várias maneiras. Em primeiro lugar, eu diria que o espaço da igreja. Uma coisa simples. Aí você fala: mas eu não sou pastor da igreja, mas você é membro de uma igreja. Talvez a sua igreja possa começar um trabalho desse jeito. Não vai começar uma escola, digamos assim, mas ela pode se dar um espaço para ensino domiciliar, ou para encontros que comecem algo, ou então você pode começar fazendo algo que eles estão fazendo aqui, encontro da turma, depois pensando em algo maior, ou na formação até desses pais. Você pode pensar que membros da igreja, ou os pastores da igreja, os seminaristas, possam trabalhar com a capelania da escola e ajudar essas crianças. Você pode envolver os pastores, que é o envolvimento pastoral. Você pode ali integrar as famílias com essas igrejas. Mas além disso, nós podemos pensar em outras formas ainda mais práticas. E se a igreja compreende a importância da educação dos filhos e dos seus membros como aqueles que devem participar desse processo e ser instruídos na verdade, por que a igreja tem que se limitar à contribuição, por exemplo, apenas com missões e não com coisas um pouco mais práticas como essas? Uma dessas que eu vou sugerir agora. Na igreja que eu pastoreei até o final do ano passado e agora na nossa, o desafio que eu levei para o conselho era justamente o seguinte: algo simples. O que nós estamos querendo formar aqui na nossa igreja? Discípulos de Cristo. Nós nos contentamos apenas em formar os discípulos de Cristo enquanto eles estiverem nesse ambiente? Eu creio que não. Nosso chamado é para ir
e formar esses discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos, talvez a partir da igreja, se isso for muito difícil, a partir de membros da igreja, formar até fundos para que contribuam na formação de crianças nesse contexto. Então você fala assim, eu não tenho dinheiro para bancar a matrícula e a mensalidade de uma criança. Mas talvez a sua igreja possa separar um fundo para suprir a necessidade de famílias que querem colocar os seus filhos numa escola cristã, ou no contraturno cristão, ou famílias educadoras que não têm recursos para comprar os seus materiais e fazer isso acontecer, e a igreja vai estar auxiliando-os para que isso aconteça. Isso é antibíblico? Não. Mas nós nos limitamos a não pensar de uma forma abrangente. Muitas vezes porque nós não estamos preocupados tanto assim com a formação dessas próximas gerações. Então, o que eu sugiro é que nós tenhamos um olhar mais abrangente, um olhar mais preocupado, de fato, com essas próximas gerações e com a formação dessas crianças. Se você tem recursos, você pode fazer isso de modo particular, glória a Deus, faça. Mesmo que não seja mensalmente, mas de forma esporádica, faça. Eu digo para vocês, eu fui resultado disso e tenho contribuído com várias pessoas dessa forma. Olha, falei para o Emerson, né? Vários desses livros aqui, se você for ver, não é para me achar não. Fui eu que traduzi. Sabe quanto que eu ganhei por cada livro desse? Talvez alguma coroa do céu, né? Porque aqui na Terra eu não ganhei nada até agora. Mas é o benefício de você produzir algo que vai trazer frutos. E nós não podemos perder isso de vista. Gente, pessoas investiram em pessoas e isso acontece no reino de Deus. E nós precisamos ser desafiados quanto a isso. Talvez um ponto que nós tenhamos que responder aqui sejam algumas perguntas como: o que nós esperamos dos nossos filhos daqui a alguns anos? Quem que está formando o coração das nossas crianças? E aí você fala, eu não tenho filhos ainda. Mas talvez você nem tenha e você não terá. Mas você vai se preocupar só com você e seu marido? Ou só com você? Olhe para os filhos de Deus, para essas crianças. Como que a nossa igreja tem se posicionado em relação a isso? Eu gostaria de deixar aqui um pequeno lembrete que eu acho que serve também como um desafio. Lembre-se do seguinte: o Senhor Jesus, ele disse a Pedro e aos demais apóstolos o seguinte, lá em Mateus 16, um texto bem conhecido, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu para ele, afirmando: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E aí vem algo que eu gostaria de chamar a sua atenção. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí vem e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os nossos discípulos, os nossos filhos e alunos, não são meros espectadores, receptores passivos de uma doutrinação mundana, engrenagens de
de uma máquina burocrática, águas vivas que flutuam com a corrente da opinião popular. Os nossos filhos e alunos são combatentes do reino. São homens e mulheres que agem com sabedoria, que falam com eloquência e que vivem com virtude, que buscam diariamente a semelhança de Cristo. Nós precisamos entender que é hora de dar um basta na formação de meros espectadores. Nós precisamos formar soldados prontos para a batalha. Gente, quando eu falo de soldados, eu não estou me referindo aqui a crianças que estão prontas para guerrear como os filhos do Islã, prontas a explodirem por conta do Islã. Mas eu estou falando aqui de crianças que estão aqui prontas para serem preparadas, para se tornarem participantes ativas da missão de Deus no mundo. Isso dá por meio da pregação e da vivência do Evangelho, por meio da atuação delas na área em que elas estiverem inseridas. E aí sim, as portas do inferno jamais prevalecerão contra elas. Sim, contra elas, que são a igreja de Deus. O desafio que nós temos aqui, portanto, é que nós sejamos sábios diante dos desafios que nós temos em utilizar a educação como nossa aliada nesse processo de escancarar as portas do inferno e invadir esse mundo com o reino de Deus, que são os nossos soldados, os nossos filhos, e que nós também pertencemos a esse exército. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nos faça entender esse desafio que nós temos diante de nós, que nós não venhamos a colocar esse desafio mais para frente, mas a encararmos hoje, para que possamos viver para o seu reino e a sua glória hoje, preparando essas crianças para a sua glória e para viverem para o Senhor hoje, ó Pai. Que sejamos ousados, que nós não venhamos a ter medo, mas que nós venhamos a trabalhar com afinco para a honra e glória do seu nome. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.